essa advertência, para que nós a entendamos, nós precisamos entender o contexto que gerou essa carta. Esse texto, fora de contexto, ele tem sido usado para defender a perda da salvação pelos arminianos. Mas esse texto ele está ensinando o contrário, se ele for entendido dentro do seu contexto, o que gerou essa carta escrita aos irmãos da igreja de Roma. Como eu disse, essa carta ela foi escrita à igreja que estava na cidade de Roma. A igreja cristã em Roma recebeu duas cartas das que nós temos no Novo Testamento. A carta de Paulo aos Romanos e a carta aos Hebreus. A igreja de Roma era composta, como todas as igrejas, de cristãos judeus e também de cristãos gentios. E esta carta, ela é escrita toda em um tom de advertência. Ela é preventiva, ela não está combatendo um problema, senão que ela está advertindo os cristãos judeus ou hebreus de não entrarem pelo caminho que eles estavam cogitando entrar. E para que nós entendamos as advertências, como eu disse, se faz necessário entender o contexto histórico daquela igreja naquele momento. Bom, o ano é 64 depois de Cristo. A maioria dos estudiosos do Novo Testamento reconhece que esta é a data mais plausível para esta carta. Alguns preferem datá-la do ano 95 a 96, mas eles têm sérios problemas com o contexto histórico. Por isso, a aceitação maior é de que esta carta foi escrita à igreja de Roma, para a ala judaica hebraica, no segundo semestre do ano 64 depois de Cristo. O imperador é Nero. E Nero é um homem sagaz, é um homem vil, é um homem que é inimigo da igreja. Todos os demais imperadores antes de Nero, seja Cláudio, Calígula, César Augusto, eles entendiam que a igreja era a mesma coisa que o judaísmo, que a igreja e o judaísmo eram a mesma religião, com apenas algumas divergências. E, portanto, havia um decreto dentro do Império Romano de que o judaísmo era uma religião lícita, podia ser praticada, vivida, sem ser perseguida. E os judeus gozavam desse privilégio de serem considerados dentro de uma religião lícita. E enquanto o cristianismo foi considerado parte do judaísmo, ele não sofreu perseguição por parte do Império Romano. A perseguição que a igreja sofreu até o ano 64 era uma perseguição dos judeus judaizantes não convertidos, mas não do Império Romano. Mas Nero pesquisa e ele descobre que judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra coisa. E o que Nero faz? Nero mantém o decreto de que o judaísmo é uma religião lícita, e ele estabelece um decreto de que o cristianismo é uma religião ilícita e que, portanto, precisa ser combatida. E diante disso, Nero trama uma perseguição fortíssima contra a igreja. E esse plano de perseguir a igreja, matá-la, exterminá-la da capital e, se possível, de todo o Império Romano, essa notícia vaza. E como vaza? Nós não sabemos, mas existe uma probabilidade, porque como Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse no final, na saudação, os da casa
de Nero vos saúdam. Ou seja, dentro do palácio do inimigo, do imperador, havia uma igreja, a igreja dos discípulos, que discipulavam, que faziam discípulos, que levavam o evangelho. Paulo está preso em Roma nesse período. Paulo está algemado a 2 soldados. E imagina o que esses soldados escutavam de Paulo enquanto algemados a ele. Piadas? Discussões políticas? Não. Eles escutavam o evangelho. E eles eram alcançados pela graça de Deus. E eles voltavam para o palácio para servir em turnos lá. E lá haviam criados, cozinheiros, faxineiros, soldados que já eram convertidos ao Senhor Jesus. E por isso Paulo diz: os da casa de César vos saúdam. A igreja estava dentro da casa do inimigo. E ele não sabia. E provavelmente um desses serviçais cristãos escuta o plano de que uma grande perseguição estava sendo tramada contra a igreja. E essa notícia vaza e chega aos ouvidos da igreja de Roma, e isso alarma a igreja. E a igreja começa a ficar preocupada com essa situação, e esses 2 grupos, gentios e judeus, eles agora estão diante de uma iminente perseguição, talvez a mais dura que a igreja tem enfrentado até então. E diante desse contexto, desse quadro, aqueles cristãos judeus convertidos, agora não mais judaizantes, mas servos de Deus, eles começam a tramar um plano de livramento da perseguição que estava por vir sobre a igreja. E qual era o plano? Bom, se o judaísmo é uma religião lícita, nós podemos voltar para lá por um período de tempo, enquanto a vara bate nas costas dos cristãos gentios, que não tem para onde voltar. Nós temos para onde voltar, nos esconder, nos refugiar, enquanto a perseguição dura. E depois que a perseguição terminar, nós retornamos à comunhão da igreja. Esse era o plano. E isso também vazou. E o autor aos Hebreus escreve esta carta para combater este plano. Por isso que ele começa esta advertência dizendo assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da vontade e da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Essa decisão era um pecado deliberado. Aqui ele não está falando de pecado moral, ele está falando do pecado no sentido de tomar essa decisão. Isso já era considerado, isso já era pensado, arquitetado como fuga para evitar que o chicote batesse nas suas costas, em nome de Cristo e pelo nome de Cristo. Então o autor começa dizendo: se vocês optarem por esse caminho, se vocês tomarem essa direção deliberadamente, já não resta sacrifício pelos pecados. E ele não está falando de perda de salvação. O autor aos Hebreus, ele está falando que tal decisão mostrará quem você é. Se você tomar essa decisão, covarde, esta decisão mostrará que você esteve na igreja, mas que você nunca provou de Cristo, do poder da cruz, do poder da graça, do poder do evangelho que salva, transforma e sustenta homens e mulheres na fé até a morte. É só isso que você vai mostrar. Salvação não se perde, mas nesses momentos de lutas, tribulações e angústias, nós podemos revelar quem de fato nós somos.
E por isso ele começa essa advertência sendo duro. E ele vai usando uma linguagem dura. Ele vai comparando o que acontecia com um homem que blasfemava da lei no Antigo Testamento e o que vai acontecer com um homem ou uma mulher que negar a Cristo diante da luta, da tribulação e da perseguição. E ele então vai dizendo, olha, já não resta mais expiação, sacrifício. Pelo contrário, o que te espera é certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Você não é irmão. Se você tomar esse caminho, você é adversário. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver negado, rejeitado a lei de Moisés. Quanto maior castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Faça isso, revele quem você é, e você cairá no juízo de Deus. E ele então termina o puxão de orelha dizendo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não opte por esse caminho. Não considere essa possibilidade. Não seja um covarde. A nós não foi dado espírito de covardia, mas a nós foi dado espírito de moderação e de poder. E por esse poder nós vivemos e, se necessário, nós morremos. Mas retroceder, jamais. Então, dada a devida exortação, ele bate, mas ele assopra. E agora, se no primeiro bloco ele foi um profeta que adverte das consequências de tomar esse caminho, ele agora vai consolar, motivar e animar como um grande pastor faz com o seu rebanho. E ele vai fazer isso movendo-os para 3 direções: para o passado, para o presente e para o futuro. Ele vai motivá-los, conduzindo-os para olhar para o passado, a olhar para o presente e a olhar para o futuro. Eu quero convidá-los a ouvirem e receberem essa motivação do Senhor, para que vocês continuem firmes em Cristo, olhando também para essas 3 direções. Portanto, ele começa no versículo 32, ele diz assim, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. Ele está apontando para o passado. Lembrem de dias passados, depois de que vocês foram iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculos, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse mesmo modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Do que ele está falando? Desses dias anteriores. Ele está levando a memória desses cristãos ao ano 44, quando os judaizantes estavam causando muitos problemas na cidade de Roma, às autoridades, se rebelando contra as autoridades romanas, e o imperador Cláudio, já com a paciência esgotada com os judeus, ele baixa um decreto de que todos os judeus teriam de ser expulsos da cidade de Roma. E claro, judeus e cristãos, para ele, eram farinha do mesmo saco. Então, quem é expulso junto com os judaizantes? Os cristãos. Por isso que no livro de Atos nós encontramos Priscila e Áquila
como expatriados, como pessoas que tinham sido expulsas de Roma pelo imperador Cláudio. E nesse dia, quando Cláudio decreta a expulsão de todos os judeus e entram os cristãos no meio também, eles tiveram de sair somente com a roupa do corpo. Não houve tempo para pegar nada, não foi permitido levar nada, e todos os judeus e cristãos também foram expulsos da cidade de Roma e saíram com a roupa do corpo. E ele está dizendo: lembrem-se daquele tempo, lembrem-se daquele momento difícil, porque naquele momento difícil Deus sustentou vocês, Deus manteve vocês, Deus não os abandonou, ainda que vocês saíram como um espetáculo. E ele usa aqui, a palavra espetáculo, que no grego é teatros, que da onde vem a ideia de um teatro. Naquele dia, quando os judeus e os judeus cristãos foram expulsos da cidade de Roma, formou-se um corredor humano pelas principais avenidas de Roma, e os judeus eram guiados, os judeus cristãos também, e eles caminhavam no meio daquele corredor humano formado por romanos e gentios de outras partes, e enquanto eles caminhavam, sendo expulsos da cidade, saindo apenas com a roupa do corpo, eles eram humilhados, jogavam-se urina, fezes, restos de comida, tudo que não prestava, ovos podres, camisa do Flamengo. E assim eles foram sendo humilhados e foram expulsos debaixo desta humilhação. Por isso que ele diz: aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Perderam tudo, saíram com a roupa do corpo, humilhados, maltratados, alguns espancados, mas eles saíram de cabeça erguida, porque criam que possuem um patrimônio superior, durável, que é a eternidade, a glória eterna. Portanto, eles passaram por aquela tribulação, por aquela humilhação, e eles não negaram a Cristo. Eles se mantiveram firmes, eles mantiveram a confissão, e ele está então voltando os olhos daqueles irmãos para esse passado e dizendo para eles: não sejam covardes, não considerem tal possibilidade, vocês já passaram por isso antes, e Deus os sustentou e os manteve firmes e fortes, porque Ele sustenta os seus. Ele está conosco nos dias maus, nos dias difíceis, nos dias de dor, de perdas, de lutas, de tribulações. Como está conosco nos dias bons. Confie nele, ele é fiel. Olhe para trás na história de vocês, na caminhada de vocês com ele, e vocês verão que ele nunca os abandonou em todos os anos de caminhada de vocês com ele. Confie, porque ele é fiel. E eu creio que nós todos aqui podemos olhar para a nossa história, para o nosso passado, e nós vamos ver que nós já passamos momentos difíceis, passamos por tribulações, passamos por lutas, escassez, desemprego, enfermidades, perdas de entes queridos, dor no coração, lágrimas nos olhos, mas Deus esteve conosco e nunca nos abandonou, e nos sustentou, e nos fortaleceu, e nos manteve fiéis a Ele e a sua palavra pelo seu poder. Todos aqui creio que somos testemunhas disso.
de que nós não temos razões para desconfiar do amor, do cuidado e da providência de Deus nas nossas vidas. A história já provou isso, o passado já provou isso. Toda a nossa caminhada com Deus tem sido marcada pela fidelidade dele. E como Paulo diz, ainda quando somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Eu sou testemunha disso. E eu creio que todos aqui que já provaram de Cristo, também podem dizer o mesmo. E podem olhar para trás e verem a fidelidade, o amor e a providência de Deus na sua história. E, portanto, não há razão para temer o que vem pela frente. Amém? Amém. Você pode dizer amém para isso? Amém. Amém. E aí ele vai trazer os olhos deles agora para o presente. Quando ele diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Se os verbos estavam no passado, agora os verbos estão no presente. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão presente. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então aqui agora ele está dizendo: olha, vocês já têm a prova do amor fiel de Deus sobre a vida de vocês. Portanto, agora, nesse exato momento, no presente, aonde vem sobre vocês essa dura perseguição, fiquem firmes, permaneçam firmes, enfrentem de cabeça erguida, e se a morte bater à tua porta, sorria para ela, porque nós somos mais que vencedores em Cristo, e nada nos pode separar do amor de Cristo, nem a morte. Não temam, fiquem firmes, perseverem. Então ele está falando no presente, na realidade. A luta que vem é dura, talvez a pior, a mais difícil, e de fato foi. O segundo semestre do ano 64, para o final, vai trazer a maior perseguição que a igreja de Roma enfrentou na sua história. Mas ele está dizendo: fiquem firmes, olhem para o passado, e no presente tenham esperança. Olhem para trás e vejam o amor fiel que nunca abandona, o Pai que está no nosso lado, que nos sustenta. E fiquem firmes no presente, perseverem. Há necessidade de perseverança no coração de vocês. Cresçam na perseverança e façam a vontade de Deus e alcancem a promessa que Ele tem para vocês. Agora é hora de separar homens de meninos, mostrar quem você é. Se você ama Cristo mais do que a si mesmo, agora é o momento de mostrar. Então ele motiva no presente a ficarem firmes, a não desanimarem, a não olharem para as circunstâncias, mas manterem seus olhos em Cristo, que nos amou até o fim. E então agora ele dirige os olhos deles para o futuro. E agora os verbos estarão no futuro, e ele diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, futuro, e não tardará, futuro. Todavia, o meu justo viverá pela fé, futuro. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Agora ele começa a motivar, a estimular, a fortalecer os discípulos para enfrentarem a luta que viria, a tribulação, a dor, a angústia, a perda que eles sofreriam, com a esperança do retorno glorioso de Cristo, com a esperança de encontrar-se com o Redentor da alma deles, seja Ele voltando, ou seja eles morrendo e indo
para estar com o Redentor deles, mas Ele vai motivá-los com a maior esperança que deve estar no nosso coração. Não pode haver esperança maior na nossa alma do que esse reencontro final, do que esse dia quando o Senhor abrirá os céus em poder e glória, e nós veremos o amado da nossa alma, e nós escutaremos aquelas doces e inefáveis palavras dos seus lábios: vinde, benditos do meu Pai, para o reino eterno que vos está preparado. Fostes fiel no pouco, sobre o muito serás colocado. Essa é a minha maior esperança, eu vivo por isso. Isso é o que me faz acordar todas as manhãs e seguir vivendo nesse mundo mal, quebrado pelo pecado. É essa a esperança. Não há nada nesse mundo que a minha alma deseje mais do que esse dia que eu verei o meu Senhor em poder e glória vindo nas nuvens. Essa é a tua esperança, irmão? E Ele está dizendo para esses irmãos: olhem para Ele, olhem para essa promessa, olhem para aquele que prometeu que Ele voltará para nos buscar, e cheios da esperança, do poder dessa promessa, enfrentem Nero, enfrentem os leões, enfrentem os gladiadores, enfrentem os touros, enfrentem as espadas, e se necessário, tombem pelo nome de Cristo e pela glória de Deus, mas tombem cheios da esperança de que você estará com Ele. E essa esperança do retorno de Cristo deve ser a maior glória do nosso coração, a maior esperança do nosso coração. E então, ele termina com uma declaração magistral, versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que retrocedem. Nós enfrentamos, cabeça erguida, olhos cheios de esperança e fé, nós enfrentamos as adversidades da vida, sabedores que os sofrimentos do presente mundo não são nada comparados com a glória que nos espera na eternidade. Não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Essa palavra te enche de esperança? Essa palavra te enche de força, de consolo, para você seguir enfrentando as lutas da vida desse mundo mau e quebrado pelo pecado? Dias difíceis virão. Nós estamos perto de dias aonde nossa fé será provada mais do que nunca. E não haverá para onde fugir. Existe uma luta, um planejamento global de enfrentar a igreja, matar a igreja, para exterminar o cristianismo da face da terra. Há poucos meses eu escutei na Europa uma entrevista de um dos secretários da ONU em Bruxelas, e ele disse com toda clareza e calma, sem ficar vermelho, sem franzir uma ruga da testa, ele diz assim: a partir de 2030, como a instalação da Agenda ONU 2030-2050, cristão radical que não se adequar à Agenda 2030-2050 será banido da sociedade. Você acha que ele ficou vermelho para falar isso? Você acha que ele ficou preocupado de dar tal declaração? Nem um pouco, porque tudo está arquitetado. Se vocês não leram a Agenda 2030-2050 da ONU, entrem no site da ONU e leia. Agora, o que é um cristão radical para ele? É simplesmente um cristão que a palavra de Deus é lei
é regra e autoridade para guiar a sua vida. Esse é o cristão radical. E quando você olha a Agenda 2030, o que é essa agenda? É uma agenda pró-aborto, é uma agenda pró-ideologia de gênero, é uma agenda pró-LGBTQIA+, é uma agenda pró-eutanásia e é uma agenda pró-família mosaico. Agora, você acha que isso só vai começar em 2030? Isso já está. É que 2030 vai ser a faca na garganta. E dias difíceis virão para aqueles que consideram a palavra de Deus a regra de fé e prática. Você será taxado de radical, de fundamentalista, de extremista, porque você obedece a palavra de Deus. Só isso. E a luta virá sobre você. Mas se você for um cristão que se camufla, que cede a essa agenda, não haverá problemas para você. Mas se você for fiel à palavra de Deus, dias difíceis virão. E quando esses dias chegarem, lembre dessa palavra. Olhe para o passado e veja que Deus sempre te amou, o amor dele sempre esteve ao seu lado, que nos momentos difíceis da tua vida ele sempre esteve ali, fielmente cuidando, sustentando e te fortalecendo. Quando vieram esses dias maus, persevere. Lembre-se que a palavra de ordem é perseverança. E quando vierem esses dias maus e eles baterem na tua porta, lembre-se da promessa do amado da nossa alma, que ele voltará para nos buscar. E console-se com isso, e seja fortalecido nessa palavra, e enfrente as lutas sem negar, sem retroceder, mas vivendo fiel à palavra de Deus e glorificando o nome de Deus em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor te fortaleça com essa palavra, que o Senhor te anime, que o Senhor te ajude a perseverar pelo poder e a graça dele. Amém? Oremos. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Ela nos exorta, ela nos chama a compromissos profundos até a morte com Cristo. Mas ela também nos enche de esperança quando nos lembra que o Senhor tem sido conosco em